Olá, turminha do oitavo ano. Sentiram saudades? Sentiram, né? Então, deixa eu falar com vocês o que nós vamos fazer nessa semana, né? Nossa aula essa semana será ainda a continuação da nossa revisão da avaliação final para você aí, que por algum motivo, né? Ficou em recuperação, de repente porque esqueceu uma prova, né? Ou em algum trimestre não foi bem uma das avaliações, mas de qualquer forma, né? Vai ter que fazer aí a revisão, vai ter que fazer a recuperação. Consequentemente, assistir às aulas de revisão, que começamos já na semana passada, né? Então, essa semana vamos finalizar. Hoje nós vamos falar sobre resenha. Então, vamos relembrar todo o conceito de resenha e aí, fazemos exercícios, tá? Então, a aula de hoje será somente de resenha, combinado? Na próxima aula eu venho com outro gênero textual, que aí finalizamos, então, os 4 gêneros da prova, lembrando que eu falei para vocês, né? Que a prova cairá um gênero textual, então, consequentemente, uma unidade de cada apostila. Então, se trabalhamos com 4 apostilas, teremos 4 gêneros textuais, um gênero de cada apostila. Então, hoje vamos trabalhar aí a apostila 3, que está falando sobre resenha. Então, vamos relembrar o conceito, combinado? Então, vamos lá. Resenha. Ó, vamos destacar aqui, apesar de estar em negrito, né? Mas é bom destacar. Então, resenha é um texto expositivo que tem o objetivo de divulgar uma obra, seja ela um livro, um filme, uma peça de teatro, um show, etc. Costuma apresentar um posicionamento crítico do autor do texto, o resenhista, o qual expõe argumentos que mostram a sua opinião. Então, a resenha ele vai abordar, né, um texto expositivo e nesse texto ele apresenta um posicionamento crítico do autor. Então, lembrando, né, que nós temos ali na resenha aquele resumo breve seja de um livro, seja de um filme, né? E juntamente com esse resumo nós temos essa posição na qual o autor expõe a sua crítica, seja uma crítica positiva, seja uma crítica negativa. A resenha é muito importante para ajudar o espectador a selecionar uma obra, visto que apresenta informações importantes sobre o conteúdo do produto resenhado. Então, né, apesar de ele ter esse posicionamento crítico, ele também tem um resumo, e essas duas coisas acabam colaborando para, né, o espectador, o leitor, ele se agradar ou não pelaquela obra. Perfeito? Então, vamos fazer essa parte aqui, ó. Resenha não é resumo. Aqui, ó. Não, botei até não em letras garrafais, né? A diferença é resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto, um filme, de forma breve, ou seja, sem detalhes. Já a resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel do texto. Resumo, breve e fiel do texto. Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do seu conteúdo. Já o objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta é apresentada pelo texto, influenciando assim a sua escolha. Por quê? Porque ali na resenha, né, ele acaba trabalhando algumas coisas no ponto de vista do resenhista que traz, né, para nós, leitores ou espectadores, uma posição, parece ser bom, eu vou assistir o filme, eu vou ler esse livro. Não, não parece ser bom não, porque olha aqui, ó, o que ele está dizendo no, na resenha do livro ou na resenha do filme.
Então, ali a gente acaba sendo influenciado, né, pela construção daquela obra de arte. Ó, aqui agora nós temos as características da resenha. Aqui, ó. Descritivo. O resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Pode ser opinativa e breve. Já as características do resumo. Apresentação fiel do texto. O autor do resumo escreve um texto reduzido ao máximo que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. Não opinativo e breve, né? Então, aqui na resenha ele pode ser opinativo, aqui ele não é opinativo. Na construção, né, do resumo, ele é uma cópia fiel do texto, ele acrescenta nada de novo. E já aqui na resenha, sim, porque ele apresenta ali a opinião do resenhista, né? Crítica. Aqui, ó, exemplo do trecho resenha da Vidas Secas de Graciliano e exemplo do trecho de resumo. Resenha e resumo. Vamos ver a primeira resenha. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais. Neste caso, a Seca do Nordeste, inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência. Já o resumo. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Fabiano e sua esposa, Sinha Vitória, os 2 filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Então, percebam a diferença, né? O resumo, ele só falou em 3 linhas, né, do que se trata o assunto do Vidas Secas, do livro de Graciliano Ramos. Já ali na resenha, né, ele fala, olha aqui, ó, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos pode ser lido fora de sua sequência. Então, aqui ele já está explicando, ele não está dando só um resumo. Conseguiram perceber a diferença entre resumo e resenha? Então, vamos fazer, né, esse finalzinho aí, que fica sempre no final, e você aprendeu, né, de cada capítulo, de cada unidade da nossa apostila, e aqui da parte de resenha. Então, aqui, ó, qual é o tipo de texto? Um texto expositivo, né? Nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. É um texto expositivo. Costuma apresentar fato, né? O posicionamento crítico do autor. Né? Ele dá a opinião, ele apresenta argumentos mostrando a sua opinião. Aqui, ó. Costuma apresentar um posicionamento crítico do autor do texto, que é o resenhista, o qual expõe argumentos que mostram a sua opinião. Então, é o que costuma apresentar na nossa resenha. E onde pode ser publicado? Ó, pode ser em internet, né? Nos sites de internet, a gente pode ter em jornais, em revistas, em vários suportes de comunicação. E o desfecho? Não apresenta, tá? Ele não tem desfecho. Aqui nosso gabarito, olha lá, o tipo de texto, expositivo, ele apresenta o posicionamento crítico do autor, ele pode ser publicado em internet, jornais, revistas, cartazes de filme, e não tem desfecho, não apresenta. Então, vamos ver agora aqui um exemplo, tá, de resenha para a gente poder fazer exercícios. Então, vamos lá. Ó. Filme dirigido por Sérgio Rezende, Zuzu Anjo, é uma cinebiografia de uma estilista que impulsionou a fama do Brasil na moda internacional. O filme mostra o drama vivido pela estilista mineira Patrícia Pilar, cujo filho, Stuart Edgar Angel Jones Daniel de Oliveira, desapareceu durante a ditadura militar nos anos 70. Envolvido com a guerrilha que combatia o sistema, Stuart Angel foi preso em 14 de maio de 1971 pelos agentes do Centro de Informação da Aeronáutica. O filme é conduzido de forma a lembrar em alguns momentos a linguagem televisiva
A atriz consegue passar ao espectador de forma clara o drama vivido pela personagem que, no início do filme, começa a ter reconhecimento profissional. Coisa rara para uma mulher naquela época, não somente no Brasil, mas internacionalmente também. Essa passagem de mulher bem-sucedida, a mãe desesperada, acontece de forma sutil e emocionante ao longo do filme devido a uma boa atuação de Patrícia Pilar, no período da ditadura. Enquanto Zuzu Angel tornava-se sinônimo de moda brasileira, Stuart se envolvia-se cada vez mais nos movimentos estudantis contra a ditadura. As mulheres davam seus primeiros passos de individualidade e ela foi um grande exemplo. Separada do marido, sustentou seus 3 filhos exportando moda brasileira. A estilista foi um grande exemplo separada do marido, e separada do marido, sustentou seus 3 filhos, exportando moda brasileira. A estilista foi pioneira em usar elementos tipicamente brasileiros, como a chita e seus figurinos. A falta de notícias do filho Stuart, que lutava pela Revolução Socialista ao lado da mulher Sônia Angel, que fez Leandra Leal, preocupava Zuzu. Tal preocupação culmina no dia em que percebe um tema de um desconhecido, que dizia que Paulo, como Stuart era conhecido no movimento, estava preso. A estilista parte do meio da noite em busca do filho nos quartéis do Rio de Janeiro, mas ele é dado como desaparecido político pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica. A intuição de mãe lhe diz que tudo é uma farsa, e os agentes estão mentindo para ela. Sendo assim, conta com a ajuda de suas amigas e do advogado Fraga, Alexandre Borges, que sempre esteve ao seu lado em busca de uma solução para o desaparecimento de seu filho. Zuzu descobre que Stuart foi preso, torturado e morto. Abalada, deseja velar e enterrar o filho, mas o corpo não é encontrado. Apela também ao senador norte-americano Edward Kennedy, que por sua vez leva o caso ao Congresso dos Estados Unidos. Zuzu Angel tem uma técnica harmoniosa que prende o telespectador do início ao fim da trama. Sem precisar apelar para a violência desmedida, o resultado está na boa interpretação da atriz Patrícia Pilar, que demonstra alta capacidade interpretativa. A trilha sonora de Cristóvão Bastos envolve e traz o telespectador para dentro do filme, na medida certa, e a fotografia, a produção e direção interagem em sintonia. Zuzu Angel é um filme forte e, ao mesmo tempo, delicado, pois fala do direito à liberdade e principalmente dos bastidores da ditadura militar. A cinebiografia não retrata o momento de sucesso da vida da estilista, e sim a luta de uma mãe pelo corpo de seu filho, sendo posteriormente declarado como desaparecido político. O filme Zuzu Angel se transforma numa importante peça histórica que lembra um tempo em que as pessoas eram perseguidas por defenderem seus ideais. A luta de Zuzu Angel foi semelhante à de muitas outras mães, que também perderam seus filhos nos porões da ditadura militar. A diferença é que Angel tinha os meios e os contatos disponíveis para conseguir ser ouvida. Em 14 de abril de 1976, o corpo de Zuzu Angel foi encontrado na saída do túnel Dois Irmãos, na Estrada da Gávea, do Rio de Janeiro. A causa de sua morte foi dada como acidental, sendo reconhecida como assassinato somente nos anos 90. E aí, sentiram vontade de assistir o filme? Sim, né? Parece ser muito bom. Então, vamos aqui para as questões. Ó. A número 1 diz assim: no primeiro parágrafo da resenha, Ricardo Datrino apresenta o assunto do texto e traz as principais informações sobre uma produção cultural. Sobre qual produção cultural o texto trata. Então, vamos voltar lá no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo está aqui. E ele fala assim, ó, filme dirigido por Sérgio Rezende. Zuzu Angel, uma cinebiografia de uma estilista que impulsionou a fama do Brasil na moda internacional. O filme mostra o drama vivido pelo estilista mineira, cujo filho, Stuart Angel Jones, desapareceu durante a ditadura militar nos anos 70. Envolvido com a guerrilha que combatia o sistema, Stuart Angel foi preso em 14 de maio de 1971 pelos agentes do Centro de Informação da Aeronáutica, né? Então, ele pergunta qual é a produção cultural.
Então, a produção cultural é o filme, ó. É um filme que é o Zuzu Angel, que é o nome do filme, né? Dirigido por Sérgio Rezende. Então, essa aqui é a produção cultural. O número 2. Releia o 8º e o 9º parágrafos da resenha e responda. Como o autor avalia a técnica do filme e a trilha sonora? Então, é o 8º e o 9º. Vamos procurar o 8º e o 9º parágrafos, então. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Tá aqui. 8º e 9º. Então, vamos ver esses dois. O 8º. Zuzu Angel é um filme forte e ao mesmo tempo delicado, pois fala do direito à liberdade, principalmente dos bastidores da ditadura militar. A cinebiografia não retrata o momento de sucesso da vida da estilista, e sim a luta de uma mãe pelo corpo de seu filho, sendo posteriormente declarado como desaparecido político. O filme Zuzu Angel se transforma numa importante peça histórica que lembra um tempo em que as pessoas eram perseguidas por defenderem seus ideais. A luta do Zuzu Angel foi uma semelhante de muitas outras mães que também perderam seus filhos nos porões da ditadura militar brasileira. A diferença é que Angel tinha os meios e os contatos disponíveis para conseguir ser ouvida. Bem, aqui, né, esses dois parágrafos aqui, ele está falando, na verdade, no 8º e no 9º, né, gente? Ele fala aqui, ó, sintonia, ó. Ele fala no 7º. Ó, da trilha sonora ele fala aqui, ó. Ele falou 8º, 9º. A trilha sonora tá aqui, ó. Ó, a trilha sonora de Cristóvão Baixo envolve e traz o telespectador para dentro do filme, na medida certa, e a fotografia, a produção e a direção interagem em sintonia. Então, a trilha sonora está no 7º. Eu tenho um 7 aqui. Ele falou 8º e 9º, né? Por isso eu contei errado, mas... O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto, quinto, sexto, sétimo, isso mesmo. E a trilha sonora está no 7º, né? Não está no 8º e 9º. E a técnica está aqui, ó. A técnica harmoniosa está no 6º, então não é 8º e 9º, é 6º e 7º. Zuzu Angel tem uma técnica harmoniosa que prende o telespectador do início ao fim da trama, sem precisar apelar para a violência desmedida. O resultado está na boa interpretação da atriz Patrícia Pilar, que demonstra alta capacidade interpretativa. Então, aqui a gente vai trocar o 8º e o 9º pelo 6º e 7º, né? 6º e os 7º parágrafos, né? Então, ele dá a ideia da ficha técnica, né? E da trilha sonora como, ó, ficha técnica harmoniosa, ó, o adjetivo que ele usa aqui, né? Que prende o telespectador do início ao fim da trama. Então, ele fala, né, dessa parte que ele usa uma técnica de filme, né, bem harmoniosa, que prende o telespectador. E na trilha sonora, né, ele fala aqui, ó, envolve e traz o telespectador para dentro do filme, né? Então ele fala que essa trilha sonora ele colabora para trazer aí o telespectador para dentro do filme. Então isso é o que ele fala da ficha técnica e da trilha sonora. Então aqui nosso gabarito, ó. Primeiro parágrafo, a produção cultural é um filme chamado Zuzu Angel, né? E aqui não é 8º e 9º, mas sim 6º e 7º parágrafos. Ele avalia a ficha técnica, né? Ó, a parte técnica do filme como harmoniosa e prende o telespectador, e a trilha sonora como algo que envolve e traz o telespectador para dentro do filme. Muito bem. Vamos para número 3. Então, vamos lá para a questão 3, vamos ver o que ele diz lá na questão 3. E está assim, ó. No que diz respeito ao objetivo da resenha crítica, marque
V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Faz a análise crítica de uma produção cultural. Verdadeiro ou falso? Bem, a resenha é crítica, verdadeiro, né? Ele faz essa análise crítica, sim, nesse caso aí do filme. Procura convencer o leitor sobre um ponto de vista? Sim, vimos isso também, né? Que essa é a função da resenha. Ajuda a divulgar um filme? CD, exposição de livros? Sim, resenha também ajuda essa divulgação também. Concentra-se em resumir a obra para conhecimento do leitor? Para resumir, ele concentra em resumir? Não, né? Ele até faz um resumo da obra, mas não é, a concentração não é no resumo, né? Ele dá junto do resumo a parte crítica dele, né? Do resenhista. Então ficou lá, ó, verdadeiro, 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 falso. Muito bem. Então vamos agora aqui a um outro aí, ó. Um outro que fala sobre um filme também, né? Então assim, a resenha do filme Viva, a vida é uma festa. Existem filmes que conseguem fazer com que você se sinta mais leve depois de assisti-los. Viva, a vida é uma festa é um deles. Traz uma sensibilidade única para tratar de temas complexos como morte, de uma maneira que não subestima os espectadores, e ao mesmo tempo não assusta os mais jovens que não têm tanta experiência em lidar com perdas. A trama em si segue uma estrutura que já vimos outras vezes. Miguel, o jovem protagonista, é um músico talentoso, que é impiedoso por sua família de seguir seus sonhos, de maneira similar a Remy, de Ratatouille, ou Moana, de Moana, o Mar das Aventuras. Os locais representados no longa são muito detalhados, e na pequena cidade mexicana, na qual a trama se inicia, é quase possível sentir o cheiro das flores colocadas nos altares e túmulos, em homenagem aos parentes que partiram. Já na Terra dos Mortos, a sensação de mergulhar naquele universo é ainda mais intensa, com uma explosão de cores neon e músicas alegres que transportam o espectador imediatamente para um mundo vibrante, que difere completamente de qualquer caracterização de pós-vida que conhecemos. Então vamos às perguntas. Vamos lá. Número 1. Logo no início da resenha, é possível saber o ponto de vista do resenhista a respeito do filme. Comente isso mostrando os argumentos que ele usa. Então vamos lá. Vamos voltar lá no início, né? Aqui, vamos ver. Existe filme que consegue fazer com que você se sinta mais leve, ó. O que ele fala aqui, né? Depois de assistir. Viver é uma festa, é um deles. Então, aqui ele já expõe isso, né? Ele fala isso, né? Que o filme é mais leve depois de assistir. Alguns filmes têm isso, que você, né, se sentir mais leve depois de assistir ao filme. Então, neste caso, esse filme Viva a Vida é um deles, ó. Ele traz uma sensibilidade única para tratar de temas complexos, como morte, de uma maneira que não subestima os espectadores e, ao mesmo tempo, não assusta os mais jovens. Não tem tanta experiência em lidar com perdas. Então, o que ele traz aqui presente é exatamente isso, né? Que o filme traz essa acessibilidade de temas complexos, é uma acessibilidade única, né? Como ele usa, ele é acessibilidade única, exatamente como ele fala, que alguns filmes se sentem mais leve depois de assistir, é o caso desse. Tá? Então ele elogia o filme nessa parte aí positiva, né? É o que ele dá. Trabalhando com temas complexos. E número 2, no segundo parágrafo, o resenhista compara a personagem no filme com as de outros filmes. Quais são essas personagens e que semelhança há entre elas? Então, no segundo parágrafo, esse é o primeiro, então esse aqui é o segundo. A trama em si segue em uma estrutura que já vimos outras vezes. Miguel, o jovem protagonista, é um músico talentoso, que é impedido por sua família de seguir seus sonhos. De maneira similar, ó, aqui são, ó, Remy, Ratatouille, Moana e Moana, o Mar de Aventuras.
Então, esse aqui são, né, os personagens. Vai lá, quais são os personagens? São esses aqui. Remy, Ratatouille, Moana e Moana, o Mar de Aventuras. E aí, ele diz aqui, ó, que Miguel é um jovem protagonista, um músico talentoso, quem pedido por sua família de seguir seus sonhos, né? Então, isso aqui é a nossa expectativa, né? É a semelhança. É esse jovem que é impedido de ver a família e de seguir os seus sonhos. Coisas que acontecem, né, nesses outros filmes, com esses outros personagens que ele está citando. Todos esses outros aí são impedidos pela família de seguir seus sonhos. Então, é o caso também do Miguel. Então, o número 1, lá, logo no início, a resenha é possível saber o ponto de vista do resenhista. Tá ali, ó, o resenhista tem um ponto de vista positivo sobre o filme, pois afirma que ele faz o espectador se sentir mais leve quando sai do cinema. E diz que o longa-metragem tem sensibilidade única para tratar de temas complexos como a morte. Ele elogia o filme, apontando aspectos positivos. E o número 2, né, os personagens que ele usa, a gente compara, né, o personagem do filme com os outros. Quais são? Remy, Ratatouille, Moana e Moana, o Mar de Sonhos. E que semelhança há entre eles? Todos são impedidos pelas famílias de seguir seus sonhos, da mesma forma que o Miguel. Perfeito? Vamos para a questão 3. No terceiro parágrafo, que elementos da linguagem do filme são destacados? Então, se esse é o 2, esse é o 3. Os locais representados no longa são muito detalhados. Na pequena cidade mexicana, na qual a trama se inicia, é quase possível sentir o cheiro das flores colocadas nos altares de túmulos, em homenagem aos parentes que partiram. Já na Terra dos Mortos, a sensação de mergulhar naquele universo é ainda mais intensa, com uma explosão de cores neon, ó, então são as cores, e músicas alegres. Então, aqui, né, os elementos da linguagem aí, né, do filme são as cores. Ele fala das cores neon e as músicas alegres. Então, os elementos da linguagem do filme são destacados, as cores neon e as músicas alegres. O espectador de cinema costuma prestar atenção a esses elementos. Por quê? Sim, né? Por quê? Porque na questão do cinema, né? É importante, dentro da história contada, você ter esses destaques. E se não tem, se não presta atenção nisso também, não vai ter graça. É um conjunto. A gente pega o cinema, os filmes, né, como um conjunto. Então, tem que ter também atenção para esses quesitos. Ao falar de outros filmes e da linguagem do cinema, o que o resenhista demonstra? O que vocês acham? Bem, resposta pessoal de cada um, né? Mas podemos dizer, por um contexto aí do nosso resenhista, né? Ele pega todos os detalhes, né, da parte da linguagem do filme, de outros, né? Tanto que ele comparou o menino Miguel, aqui no segundo parágrafo, né, com outros personagens. Ele faz a comparação, né? Então, ele liga com outros filmes. Então, aqui no terceiro, os elementos da linguagem do filme destacado lá no terceiro parágrafo, cores e música, que é cores neon, e música, que ele diz aqui, música alegre. Cores neon e músicas alegres. O espectador de cinema costuma prestar atenção a esses elementos? Sim ou não, e por quê? Sim, o espectador que gosta muito de cinema presta atenção a esses elementos, porque eles são importantes para perceber como a história é contada. E o 5, ao falar de outros filmes da linguagem do cinema, o que o resenhista demonstra a resposta pessoal, conhecedor, né? Porque ele faz comparações, ele pega os detalhes. Então, ele é um conhecedor aí. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam do resumo, da resenha? Tudo bem, né? Conseguiram diferenciar o resumo de resenha? Então, o resumo é que você conta, faz a conta fiel da história, do livro, e a resenha, você tem a parte crítica, a parte que tem o resenhista dando a sua opinião
sobre aquele determinado produto cultural, seja um filme, seja um livro. Combinado? Então, espero que vocês tenham relembrado, que tenham gostado aí das duas resenhas que nós lemos. Por quê? Porque está na prova. Tá bom? Então, beijos e eu volto na próxima aula com mais um gênero textual, que será o último gênero para a nossa provinha de recuperação. Beijos e até a próxima. Tchauzinho!